Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, o nosso canal sempre trazendo mais um corte para vocês sobre o mais querido e amado do Brasil, Flamengo. Então, se você é novo, já deixa aquele like, se inscreva, galera, ativa o sino e também compartilhe sempre nossos vídeos com os seus amigos. Aqui você ficará por dentro de todas as notícias e últimas atualizações diárias do time mais amado e mais querido do Brasil, Flamengo. Preparei para vocês mais um post, nós vamos reagir junto aqui também com o Vene Casagrande do SBT Sport Rio, também tem também da ESPN Brasil, trazendo atualizações para vocês do Mengão. Pelo menos Vasco você não precisa mais falar. Não vou falar. Olha aí, o Botafogo se posicionou após uma campanha nacional contra o gramado sintético. Na verdade, grandes jogadores, né, do futebol brasileiro, o Neymar, Thiago Silva, Coutinho, o Lucas do São Paulo, eles fizeram uma publicação até padronizada, né, contra o gramado sintético. O clube reiterou a qualidade do gramado do estádio Newton Santos e os testes que já foram realizados no campo. Como eu disse, os jogadores como Neymar, o Gerson, o Gabigol, o Dudu aderiram a essa campanha Arrascaeta aí, também. o Arrascaeta, contra o gramado sintético. Essa é a nota do Botafogo. Dentro dela, ela é muito grande, até interessante. Quem quiser, entra nas páginas lá do Botafogo para ler. Dentro da nota, o Botafogo primeiro diz que é aprovado pela FIFA, quer dizer, não está fazendo nada fora da lei, né? E que ele não se debruça no gramado sintético para vencer suas partidas em casa e assim conseguir ser campeão do Brasileiro da Libertadores, já que foi o melhor visitante do Campeonato Brasileiro. Ou seja, longe também de sua casa, também performava bem. Então, esse é um outro ponto que traz na nota o Botafogo. E fala também, Pedrosa, sobre as lesões, que o Botafogo foi o time que mais jogou partidas no futebol mundial, 75 jogos, e foi um dos que menos sofreu lesão na temporada. Ou seja, as pessoas associam muito o sintético à lesão, lembrando que não tem estudos científicos, grandes estudos que provam que o gramado sintético traz lesão, pode ter o relato de jogadores que não se sentem bem, que não gostam. Que falam também. Alguns médicos, mas a gente está falando de estudos científicos. O médico do Flamengo, ele fez uma postagem nas redes sociais. O que ele falou? Ele falou sobre desvantagem da grama sintética, mas já que você mencionou o assunto lesão, ele falou, ainda não temos estudos que comprovem que a grama sintética ocasione um número maior de lesões, porém é notada a mudança do tipo de lesão. Na grama sintética, as lesões ligamentares são mais presentes, como relata esse estudo abaixo da Major League Soccer, que lá então, de fora. aí quando a gente fala na área da saúde, né, de estudos científicos, a gente tem que ter uma amostra, um estudo em que você faz uma análise e você consegue comprovar uma coisa. É muito além do que você relata no seu dia a dia, né? Mas a gente também tem que escutar, obviamente, o relato dos personagens que fazem o jogo acontecer, que são os jogadores. Sim. Então é um debate muito amplo e muito franco também. Botafogo, como tem o seu gramado sintético, se posicionou, eu achei bem bacana a nota. E os jogadores que não gostam do sintético também estão se posicionando. E vai virar uma conversa onde eu acho que está faltando mais um elemento aí, Pedrosa, para a gente debater. Legal o gramado natural. Eu acho que todo mundo prefere. Eu acho que talvez até o Botafogo prefere, mas não conseguia cuidar. Não é só uma escolha sua, é uma questão de tempo, né, de temperatura, de questões climáticas, calendário brasileiro. Investimento. Mas, Pedrosa, a gente também tem que falar dos gramados naturais que são péssimos e horrorosos, até se você falar de lesão, né? E de tudo, espetáculo. Eu vou usar a nossa pergunta da enquete. Você é a favor do gramado sintético no futebol brasileiro? Não, mas eu sou menos a favor ainda dos gramados esburacados. Então, assim, o problema, na minha visão, o ataque dos jogadores não deveria ser ao gramado sintético apenas. Porque se tirar o gramado sintético do Botafogo, do Atlético Paranaense e do Palmeiras, o futebol brasileiro vai continuar com a maioria dos campos esburacados. A gente tem aqui no futebol brasileiro de Série A, que deveria ser padronizado, deveria ter punição para os clubes que não conseguem cuidar do próprio gramado, deveria ter punição tanto esportiva quanto financeira também. A gente tem aqui pouquíssimos clubes que conseguem cuidar do seu gramado. A gente lembra Corinthians, Internacional, o Vasco, por mais que muita gente deboche, o gramado de São Januário é ótimo há muito tempo. E natural, né? E natural. Porque o Santos Corinthians não tem híbrido, não? É 10% híbrido tá apenas. O Santos e o Red Bull Bragantino são os times que a gente tem aí padrão, que eles estão sempre bem, realmente, isso estou falando de Série A. Agora, se você for colocar as outras equipes que são gigantes, como Flamengo, Fluminense, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Ceará, Fortaleza,
Sport, o Grêmio, que agora está tentando melhorar a arena do Grêmio, entre tantos outros, a maioria dos gramados é mal cuidado, é esburacado, é prejudicial ao atleta também. Então, antes de reclamar do gramado sintético, eu acho que os jogadores eles deveriam reclamar principalmente dos gramados naturais que não são bem cuidados. E eu entendo completamente o argumento deles no sentido de, não é nem na lesão, que claramente no que eu pesquisei não tem comprovação científica sobre as lesões. É muito mais no estilo de jogo. Se eles estão reclamando do estilo de jogo que no sintético muda, eu apoio eles completamente, porque eles são os atores do principal espetáculo que a gente gosta, é o futebol. Agora, em relação aos gramados esburacados, eu acho que a campanha deveria ser essa. Contra gramado ruim. Não só gramado sintético, é contra gramado ruim. E no futebol brasileiro tem aos montes. Vênia Casagrande. Bom, vamos lá. Eu não sou contra nem a favor. Eu acho que eu não tenho capacidade porque eu não sou atleta. Eu acho que o debate ele precisa existir. Porque muita gente que é a favor da grama sintética fala, não, a gente não tem que ouvir os atletas. Por que não? A gente vive falando que os atletas são bipolados, que eles nunca se posicionam em relação a nada. E a gente vê, por exemplo, o Neymar se posicionar, que é algo raro, inclusive, segundo uma matéria do UOL, foi o Neymar, o Lucas e o Thiago Silva que começaram essa campanha. Então eu acho que o debate ele precisa existir, não pode ficar de uma maneira muito fria. E a CBF precisa se posicionar em relação a isso. E quando eu digo se posicionar, é a CBF comandar um debate amplo, porque a gente precisa entender por que os atletas são contra. Na nota deles, eles não falam sobre lesões. Em nenhum momento eles usam esse argumento. Mas eu gostaria de ouvi-los o porquê eles são contra a grama sintética. Eu conversei com alguns jogadores que se manifestaram. E todos falam assim, Vênia, eu não gosto porque o esporte é diferente, porque eu sinto muitas dores, porque não tem como praticar o futebol. E eu acho que tem que ter a padronização. Chegar à CBF, chegar a conversar com os clubes, com os atletas e buscar um entendimento melhor. Não dá para simplesmente a gente ser contra ou a favor pelo clubismo, porque o meu clube tem grama sintética, então eu sou a favor. Então, se o seu clube não tiver grama sintética, você vai ser contra? Não, a gente precisa entender os artistas do espetáculo, que são os atletas. E se eles se posicionaram, é importante a gente ouvi-los. Eu acho que isso aí é apenas um começo de um debate que vai ser muito amplo. Até porque se proibir grama sintética, você vai virar para o Botafogo, Palmeiras, Atlético Paranaense, ou tira a grama sintética no dia seguinte? Não, pô. Você tem que dar um tempo para eles também se programarem em relação a isso. Muito bem, tá aí. Você pode votar também lá no nosso Twitter, tem uma enquete, é só ir lá e votar. Você aí, ó, você pediu e o dono atendeu, tá prorrogada a promoção Verão em Dobro das Óticas do Bem. É para proteger seus olhos do sol que tá castigando a gente. No meio de novidade na preparação para a partida contra o Maricá. Roda VT. A semana do Flamengo começou tranquila e com novidades. Ayrton Lucas voltou a treinar e tem chance de retornar ao time contra o Maricá. Ele sentiu dores no joelho esquerdo após sofrer um trauma contra o Fluminense e não jogou contra o Botafogo e Vasco. Quem também retorna à equipe, o capitão Gerson, após cumprir suspensão no Clássico. Já classificado para a semifinal e com mudança de horário na partida, a tendência é que Felipe Luiz use o jogo para rodar o elenco. Nos clássicos, o técnico escalou times diferentes e venceu 3, empatando apenas com o Fluminense, única equipe que Felipe Luiz ainda não conseguiu vencer na sua gestão. Mas nada ainda que preocupe o Flamengo, que está a um jogo de conquistar a Guanabara. Líder do Carioca, Felipe Luiz está aproveitando o estadual para preparar o time para os desafios ao longo da temporada. Ô, Vênia Casagrande, nessa novela do Lohan, ele deve retornar ao Sub-20 do Flamengo. O que está acontecendo? Não é nem retornar ao Sub-20, ele já estava no Sub-20, né? Antes dessa negociação, essa novela envolvendo o CSKA. Lembrando que em cima da hora o negócio não foi feito, chegou aí para o aeroporto, mas em cima da hora o CSKA desistiu da contratação, cada um alega uma coisa. Independentemente disso, para mim, quem sai perdendo é o próprio jogador. Porque o jogador ele estava na expectativa de atuar por um clube europeu, ele já tinha topado tudo e agora retorna ao Flamengo e ele nem vai ter oportunidade de disputar uma das principais competições do Sub-20, que é a Libertadores, que vai começar agora em março. E ele não foi inscrito por uma questão técnica, porque na ocasião, quando o Flamengo enviou a lista de inscritos, ele estava muito próximo de ir para o CSKA. Então o Flamengo entendeu que não tinha por que inscrever o Lohan. E você não pode substituir como é na Libertadores profissional. Você só pode substituir nessa Libertadores Sub-20 em caso de lesão e 48 horas antes do primeiro jogo na competição. Então, teoricamente, para o Lohan ser inscrito, alguém tem que se machucar. E, obviamente, ninguém vai torcer para nenhum jogador se machucar. E o planejamento do Flamengo não é nem ficar com o Lohan.
O planejamento do Flamengo é negociar esse jogador. Inclusive o José Boto, que tem uma ótima entrada lá no Estoril de Portugal, conseguiu uma proposta de empréstimo sem valor de compra fixado, mas na ocasião nem o jogador nem os empresários do atleta manifestaram o desejo de ir para lá. Então, de fato, o Lohan, digamos assim, vai ficar ali no Flamengo. Mas a ideia do Flamengo é negociá-lo ainda nessa janela de transferência. Muito bem, falar do meu Botafogo. Sabe como é que eu tô me sentindo? A polêmica das últimas horas, a grama da discórdia, a grama sintética. Vários jogadores vieram publicamente reclamar e expressar a opinião deles contra a grama sintética. Inclusive Neymar, e eu confesso que isso me chamou a atenção de maneira positiva, porque o Neymar não é de se posicionar em relação a esses assuntos, entre aspas, polêmicos no futebol. E ele se posicionou. Ele também mostrou que ele não é a favor da grama sintética. Não só ele, no Flamengo, Gerson, Arrascaeta, no Vasco da Gama, Felipe Coutinho. Enfim, vários jogadores se manifestaram. O Tiquinho Soares, que era do Botafogo, que usa grama sintética, foi para o Santos, se manifestou contra a grama sintética, foi xingado pela torcida do Botafogo, apagou a publicação, fez uma nota para justificar o porquê deletou a publicação. Nossa, uma confusão danada, e eu vou dar minha opinião em relação a esse assunto no vídeo de agora. Vamos contar também uma história envolvendo a CBF, que eu vou te falar. Olha, cara de pau, hein, CBF? Tem José Boto também dando entrevista e abrindo o jogo. E Lohan, vai disputar a Libertadores Sub-20 ou não vai, depois de ter ficado no Flamengo após venda frustrada para o CSKA da Rússia? Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de as últimas horas. Eu tô gravando esse vídeo terça-feira à noite, já aviso logo, tá? Quase 11 horas da noite. Vou publicar na quarta-feira pela manhã. E na noite de ontem, terça-feira, para quem tá vendo aí quarta-feira de manhã, vários jogadores se manifestaram, foi o que eu falei aí na minha introdução, vários mesmo se manifestaram contra a grama sintética, alegando que o jogo é outro, não só pela saúde, porque muitos acham que machuca muito. Por exemplo, Felipe Melo, que acabou de encerrar a carreira e vai se tornar comentarista, pelo menos foi isso que foi noticiado aí nos últimos dias. Ele falou que ele sofreu muitas lesões por conta da grama sintética na época de Palmeiras, ele é contra, vários são contra, e alguns podem ser a favor. Vamos lá, eu vou dar minha opinião em relação a esse assunto. Independentemente se você é contra ou a favor da grama sintética, eu acho que você precisa ser a favor do debate, precisa ter o debate. Quem sou eu para dizer que a grama sintética gera mais lesões nos atletas? Eu não posso dizer isso. Primeiro que eu não sou médico, e pelo que eu pesquisei não tem nenhum artigo científico mostrando isso, pelo menos até o momento não achei. Conversei com alguns médicos que trabalham no futebol, vários. Alguns me relataram algo que eu achei até curioso. Na grama sintética você não tem um número maior de lesões, mas você tem algumas lesões que são mais, como até mesmo a necessidade de cirurgia. Então, muitos são contra por conta disso. A questão é o seguinte, gente, se você é a favor ou contra, beleza, você tem sua opinião. O meu ponto é, por que não ouvir os atletas? São eles que são os artistas do espetáculo. E se a grande maioria é contra a grama sintética, por que não ouvi-los? Por que não ter um debate? É sentar todo mundo, o Palmeiras e o Botafogo emitiram notas oficiais dizendo que são a favor, dando os laudos, mostrando os argumentos. Por que não senta todo mundo e tenta padronizar isso? Ah, mas a FIFA autoriza. Beleza, mas você vê em Copa do Mundo a FIFA utilizando grama sintética? Não. Nos principais países do futebol, aí, na Premier League, a grama sintética é proibida. Na França, se eu não me engano, também é proibida. Enfim, na Europa não é permitido. Por que no Brasil é permitido? E por que não permitir? O meu ponto é o seguinte, tem que ter o debate, gente. O debate, é sentar todo mundo, discutir, padronizar. Ah, Vene, mas é melhor ter grama sintética a ter uma grama natural horrível. Tá bom, mas isso não faz sentido. Você tem que trabalhar para ter uma grama natural boa, ponto. Não é simplesmente, não, já que não tem grama natural boa, eu vou botar grama sintética. Gente, sejamos francos, vários clubes têm grama sintética por conta de shows também, porque facilita. O Atlético Mineiro é um, por exemplo, se eu não me engano, o Palmeiras também. Então, olha só, gente, não dá para simplesmente
comprar um lado e levar para o clubismo isso. Ah, porque eu torço para o Botafogo e por isso eu vou ser a favor de grama sintética. Ah, porque eu torço para o Palmeiras e vou ser a favor. Não, cara, tem que ter o debate. Muita gente fala como se não fosse proibido. Por que proibido o debate? A discussão é sentar e ouvir os atletas. Vem cá, por que vocês são contra? Ou, por que vocês são a favor, clubes? E aí chegar um debate. Agora, a CBF fica parada, na inércia, não faz nada, precisa fazer algo. A CBF permite, beleza, mas você vê a seleção brasileira jogando em grama sintética? Não. Aí é mole, né? Aí é mole. Ah, beleza. Vou dar um exemplo. O Luiz Soares veio aqui para o futebol brasileiro e falou, ó, grama sintética eu não jogo. O Messi é contra. Vários jogadores são contra. Alguns jogadores são poupados em grama sintética. E os outros são colocados por quê? Eles podem se machucar? Não faz sentido, gente. Tem que ter o debate. O debate ele precisa existir. É assim que você vai melhorar o produto. O meu ponto é, eu quero melhorar o produto. E como se melhora o produto? Padronizando. É por isso que tem que ter o debate. E eu acho que os atletas eles estão certos, tá? Em fazer isso aí, eles têm que se manifestar. A gente cobra tanto dos jogadores que eles nunca se manifestam, nunca se posicionam, e quando se posicionam a gente vai cobrar? Não. Tem que falar, sim. Eles estão botando para fora, expondo a insatisfação deles. É isso. Por falar em CBF, olha essa que eu publiquei nas minhas redes sociais. Informação importante envolvendo CBF e clubes brasileiros. A CBF oficiou, ou seja, comunicou aos clubes querendo participar do contrato que os clubes têm com as agências que comercializam as placas de publicidade nos jogos em que são mandantes. A entidade Máximo Futebol solicitou que ela passe a partir de agora a integrar o contrato. Presidentes de alguns clubes com os quais eu confirmei essa informação, no entendimento deles, é que se eles aceitarem, darão oportunidade à CBF, entre aspas, morder parte dos clubes que há muitos anos detêm os direitos sobre isso. Olha só, o artigo 160 da Lei Geral do Esporte determina que os direitos de arena e demais direitos comerciais relacionados aos eventos esportivos pertencem exclusivamente aos clubes. Gente, não dá para os clubes aceitarem um negócio desse. A CBF vai ganhar sem nunca ter participado de nenhuma negociação? Não faz o menor sentido, gente. Por que a CBF está fazendo isso? Eu tentei contato com a CBF e até o momento não obtive resposta. José Boto deu uma entrevista à ESPN, vou te falar que teve uma declaração dele que me chamou a atenção. Abre aspas. A minha visão dessa função de diretor é abrangente, além da pessoa que contrata e vende jogadores. Que o treinador me ouça por conhecimento sobre futebol, sobre a parte tática, porque eu também tenho um passado como treinador. Rapaz, bacana. E pelo que me relataram, o José Boto e o Felipe Luiz, eles têm uma troca de ideias maravilhosa mesmo no dia a dia. Estão falando a mesma língua lá no dia a dia, não é demagogia para elogiar pelo bom momento, pelo contrário, vocês sabem que quando é para criticar, eu desço a marreta, mas nesse caso estão falando a mesma língua. E o José Boto também pediu fair play, abre aspas, não existe um fair play financeiro no Brasil, alguns clubes nos devem e não pagam, isso na Europa é impossível, pois fazíamos queixa na UEFA e havia transfer ban, tem que pensar isso no Brasil, não pode haver concorrência desleal. Nós pagamos tudo em dia contra um oponente que não paga. Em qualquer área da sociedade, essa concorrência não é saudável. É algo que a CBF tem que pensar, de punir quem não paga. Para um europeu, não faz sentido concorrer com clubes que não pagam suas contas e continuam comprando jogadores sem punição. O Flamengo é muito penalizado nisso. Ninguém quer ter um transfer ban, mas é o justo. Se não tem dinheiro para pagar, não tem dinheiro para comprar. E eu posso citar vários clubes aqui, vamos lá, Internacional, Corinthians. Cara, o elenco do Corinthians é absurdo. Absurdo, tá? Absurdo. Essa trinca que eles formaram, Memphis Depay, Yuri Alberto e o Garro, tá jogando muita bola. Mas como eles formaram isso, aí é o debate. É o famoso fair play financeiro que a gente... O Santos também tá devendo aí ao Cuiabá e contratou o Neymar, por exemplo, que não está saindo nada barato. Contratou o Rolézer, o argentino que estava no Benfica, 11 milhões de euros. Enfim, vários clubes fazem isso, essa prática desleal. E o coitado do Cuiabá tem, sei lá, 35 milhões de reais a receber de vários clubes aí e está lá na Série B. Para finalizar nosso vídeo, galera, Lohan não está inscrito na Libertadores Sub-20, tá? Ele permaneceu, está treinando no Sub-20,
do Flamengo, mas não está inscrito na Libertadores, e o regulamento, o Flamengo já enviou a lista, o regulamento da Conmebol só permite a alteração em caso de lesão ou até mesmo enfermidade, pelo menos é assim que está escrito no regulamento. Vamos para mais uma notícia aqui, galera, para vocês aqui. Prioriza o Flamengo, Andreas Pereira nega Palmeiras e pode retornar ao Rio. Fla quer 45 milhões de euros aí na cotação atual para o Wesley. Notícia acabou de sair aí, galera, pela torcida do Flamengo aqui, site oficial, trazendo aí novidades exclusivas aí, vamos deixar os créditos aqui de direitos autorais aqui. Segundo informação trazida pelo Somos Fanáticos, o meia aí, o meia volante, né? Segundo volante, podemos dizer um meia, né? De ofício. O Andrés Pereira expressou o desejo de voltar ao Flamengo. O jogador sente-se em dívida com o clube carioca devido ao passado e a diretoria do Flamengo vê com bons olhos a possibilidade de um acordo, apesar de não ser prioridade nesse momento. No entanto, o alto custo do jogador que atua na Premier League pode dificultar aí o seu retorno. No começo da temporada, houve aqui algumas negociações entre Palmeiras e Andrés Pereira, mas o jogador recusou aí a abordagem do Verdão, priorizando a possibilidade de voltar ao mais querido e amado do Brasil, do Rio de Janeiro, o Mengão, enquanto o Flamengo foca em reforçar o lado direito da defesa com a possível saída de Wesley. O jovem jogador é alvo de grandes times da Europa, como o Barcelona e equipes da Premier League e também o Zenit da Rússia. A expectativa é de que o Wesley seja vendido após o Super Mundial de Clubes, no qual a diretoria confia que o atleta se valorize ainda mais. Sua multa rescisória é de 200 milhões de euros, mas o Flamengo espera realizar aí uma venda próxima de Vinícius Júnior em 2018, quando o Real Madrid adquiriu o jogador por 45 milhões de euros, tornando-se o atleta mais caro da história do clube carioca, galera. Então essa aqui foi a notícia, mais um corte para vocês nesta quarta-feira, dia 19 de fevereiro de 2025, trazendo novidades aí, informações sobre o mais querido e amado do Brasil. Vou deixar os créditos de direitos autorais desse vídeo aqui primeiro, do SBT Sport Rio, também Vender Casagrande aí. Para a descrição desse vídeo estará os links dos canais no YouTube. Então deixa aquele like, se você é novo aqui no nosso canal, ative o sino também. Deixa aí nos comentários o seu feedback, galera.